É no verão, porque está mais corpo à mostra, que as pessoas se preocupam com os quilos a mais e com a forma física. É uma preocupação que deveria estender-se durante todo o ano, mas a verdade é que acontece mais no verão. São muitos os tratamentos a nível da cirurgia estética procurados por mulheres e homens. Para falar da estética e das várias preocupações com o corpo, temos em estúdio, a partir do Porto, o Dr. Abel Mesquita, que é licenciado em Medicina e em Cirurgia pela Faculdade de Medicina do Porto, é especialista em cirurgia plástica, reconstrutiva e estética. Olá, bom dia. Que tipo de tratamentos são mais procurados nesta altura? Bom dia, Dr. Abel Mesquita. Penso que está com dificuldades em ouvir-me, ou então não me está a ouvir de todo. Estou a tentar entrar em comunicação com os estúdios do Porto, onde está o Dr. Abel Mesquita, que é especialista em cirurgia plástica e reconstrutiva, uma área onde proliferam os tratamentos estéticos. Estamos a tentar resolver a questão do áudio. Claramente não houve as minhas perguntas. Entretanto, vamos percebendo como é que se pode resolver as questões do corpo antes da cirurgia estética, ou melhor mesmo, é a ginástica. Doutora Abel Mesquita, bom dia. Penso que agora já me está a ouvir. Bom dia, muito bom dia. Bom dia. Que tipo de tratamento é que as pessoas recorrem mais hoje em dia? Ora bom, em termos de cirurgia plástica, a cirurgia plástica, a procura da cirurgia plástica é sazonal, como é óbvio. Num clima como o nosso, em que o verão se está a aproximar, é nesta altura que as pessoas procuram mais a cirurgia plástica e procuram muito a cirurgia plástica preocupadas com a sua imagem corporal e algumas coisas que se salienta que são muito importantes, nomeadamente o adelgaçamento corporal, a redução de peso e o tratamento da celulite. Estas são preocupações que, nesta altura, muito preocupam as senhoras com o aproximar da praia e, portanto, de uma altura em que mais se expõe o corpo. E acha que é uma boa altura para fazer essas cirurgias, o verão? Sim, o verão é uma altura boa também. Claro que o calor é sempre mais desagradável se fizermos uma lipoaspiração. Por exemplo, é mais desagradável um pouco nesta altura utilizar uma cinta. No entanto, a primavera é uma altura boa, porque antecede o verão cerca de alguns meses e, portanto, é uma altura boa para preparar o corpo para essa altura que se aproxima. Claro que existem hoje uma variedade muito grande de tratamentos não cirúrgicos e, por exemplo, algumas questões, como a celulite, podem hoje ser tratadas com o recurso a métodos não cirúrgicos. Refiro-me, por exemplo, à endermologia, à radiofrequência, tratamentos que são realizados em sessões e que podem perfeitamente ser realizados nesta altura do ano. E são eficazes? Sim, estes tratamentos são eficazes. É evidentemente que nós não podemos nunca dizer que um tratamento não cirúrgico, que depende sempre da interação de um equipamento com um determinado tipo de tecido, é tão eficaz quanto um tratamento cirúrgico. Refiro-me, por exemplo, a um caso que muito preocupa as senhoras, que é a acumulação de gordura em algumas zonas do corpo. Na barriga, por exemplo? Na barriga, por exemplo. Se a pele for elástica e de boa qualidade, poderá haver indicação para a realização de uma lipoaspiração. A questão que se coloca é, haverá alternativa à realização de uma lipoaspiração? Existe um tratamento, os ultrassons, que permitem hoje, de uma maneira não cirúrgica, destruir depósitos de gordura acumulados. Que tratamento é esse? Os ultrassons são ultrassons de alta densidade, que não exigem nenhuma incisão na pele, são aplicados através da pele e fazem vibrar as células que têm gordura no nosso corpo e destroem as membranas celulares. E, portanto, essas células que têm gordura, ao serem destruídas, depois a gordura é reabsorvida pelos mecanismos normais que o nosso corpo tem para a reabsorção da gordura. E a questão que se coloca, claro, é esta. É tão eficaz os ultrassons quanto uma lipoaspiração? Pois não podemos dizer que é exatamente igual. Uma lipoaspiração é sempre mais
pragmática, porque de uma forma instantânea quase se resolve a questão. E resolve-se para sempre, isto é, se uma pessoa voltar a engordar depois de uma lipoaspiração, perde tudo. Não propriamente, porque numa lipoaspiração, ao aspirar a gordura, também se diminui o número de células que têm gordura e essas células não se voltam a multiplicar. E, portanto, digamos que a capacidade que existe nessa zona de se voltar a acumular gordura é menor. E mesmo que a pessoa volte a aumentar de peso, tem menor probabilidade de aí voltar a acumular gordura. No entanto, claro que nós não podemos também cair no exagero de aumentar de peso excessivamente. Se aumentarmos de peso excessivamente, necessariamente que muito do resultado que se obteve com uma lipoaspiração se perde. No entanto, não podemos esquecer também que estamos a falar de pessoas que necessariamente têm uma grande preocupação com a imagem e, portanto, estamos a falar de pessoas que necessariamente se comprometem também a ter uma alimentação regrada, uma alimentação saudável, que todos nós devemos de ter. Ou seja, uma pergunta que se pode pôr é o que é que nós devemos fazer todo o ano? Nós todo o ano devemos de manter uma alimentação regrada, devemos de ingerir bastante água e devemos de fazer exercício. E aí depende muito das pessoas. Quem gostar de caminhar, deve combater o sedentarismo. É importante também a frequência dos ginásios para manter uma boa tonicidade muscular. Ou seja, estamos a falar não apenas de alguém que vai fazer uma lipoaspiração pontualmente, mas de alguém que efetivamente tem uma preocupação com a sua imagem de forma consistente e que também faz para si próprio o compromisso de, a partir daí, regrar a sua vida. Doutor, uma última pergunta muito rapidamente. Tem cada vez mais homens nas suas consultas, ou não? Sim, os homens procuram o quê? Cada vez recorrem mais à cirurgia plástica. Claro que a maioria ainda são as senhoras, mas recorrem à cirurgia plástica com principalmente duas questões. O envelhecimento do rosto, que os preocupa de sobremaneira, o aparecimento das rugas, o tratamento das rugas e muitas vezes também nos aparecem homens com preocupação com o tamanho abdominal, o tamanho da barriga e, portanto, pretendem combater a acumulação de gordura nessa zona abdominal. Aliás, a gordura na zona abdominal no homem às vezes é um pouco diferente das senhoras. As senhoras geralmente acumulam gordura na parede abdominal, entre o músculo e a pele, enquanto que os homens têm tendência geralmente a um abdômen mais abaulado, mais dilatado, por acumulação de gordura já para dentro da parede muscular. O que torna mais difícil a cirurgia, não é assim, doutor? Exatamente. Geralmente não é tão indicado, por exemplo, para uma lipoaspiração, mas mais para um processo de emagrecimento. Doutor, foi um gosto conversar consigo, saber um pouco mais sobre estas cirurgias que são tão procuradas hoje em dia e então no verão muito mais. Foi um gosto. Muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado.